Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve, pessoal! Tá começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e já vou começar com aquele apelo de sempre. Você que está assistindo a gente, ajuda o AntifaCast, que é um projeto completamente autofinanciado. Então a gente depende da ajuda de vocês. Aí na tela tá aparecendo o QR Code com o nosso Pix. Lá na descrição tem a chave também. E tem o link para o nosso Apoia-se. Lá no nosso Apoia-se você vai encontrar duas linhas de financiamento. A primeira de 1 a 9 que você contribui voluntariamente. E a partir de R$10 você concorre com os prêmios mensais, beleza? Quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter feito, né, o sorteio do mês de julho. E acompanha aí que no próximo a gente vai mostrar os prêmios do mês de agosto, beleza? E também queria deixar aqui para vocês os nossos parceiros. O primeiro deles, Autonomia Literária. Pessoal lá, camaradas nossos, que disponibilizaram o cupom AntifaCast20, que dá 20% de desconto no catálogo deles. Inclusive tem um lançamento muito legal aqui, ó. História da Polícia no Brasil, do Almir Felite. Livrão, hein? Então vocês podem adquirir lá com 20% de desconto. E tem vários outros livros também. Como eu sempre falo, tem para todos os gostos. Desde livro organizado pelo Jones Manuel, livro sobre anarquismo, livro do Trotsky, da Clara Zetkin e por aí vai. Também tem cartazes e ecobags. E tem a revista Jacobin, óbvio. Também tem os parceiros da Camisa Crítica, que disponibilizaram 10% de desconto pra gente com o cupom AntifaCast. Então lá vocês podem encontrar boné, camiseta, moletom. Inclusive o prêmio do mês passado do nosso Apoia-se foi um boné à barreta deles com o logo da Ação Antifascista bordado. Também temos a parceria com a Caixa de Ferramentas, plataforma de cursos da esquerda radical. Temos 2 cursinhos lá para oferecer desconto de 10% para vocês. O primeiro é Partido Fardado e a Política no Brasil, do camarada Pedro Marim, lá da revista Ópera. E vocês podem adquirir esse curso com 10% de desconto usando o cupom AFASP Partido Fardado 10. E tem outro curso também, Revoluções, um Outro Mundo é Possível, com o cupom AFASP Revoluções 10. E também temos o cupom dos nossos camaradas da editora Alma Revolucionária, que inclusive mandaram uns livros aqui pra gente, ó. Tem Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise, do camarada Glauber Ataíde, lá do canal Filosofia Vermelha. Temos também Escritos sobre Cristianismo e Revolução, do camarada Camilo Torres, padre guerrilheiro colombiano, morreu na luta aí. Temos também os espiritualistas perante a paz e o marxismo. E temos o espiritismo dialético. Esses são só alguns exemplos dos livros que vocês vão encontrar lá no catálogo deles. Então dê uma olhadinha e tem várias outras coisas também. Tem ecobag, enfim, vários outros materiais. Vocês podem adquirir com 15% de desconto usando o cupom FavelaAntifa15. E por último, e não menos importante, queria pedir para vocês acompanharem o trabalho de um camarada nosso também, ilustrador, que faz um trampo monstro, com o nome, né, tipo, do Inferno. Beleza? Esse aqui foi um materialzinho que ele mandou pra gente. Logo menos vai entrar nos nossos prêmios aí do Apoia-se. Ele faz umas ilustrações bem legais, ó, tipo essa aqui. E daí deem uma moral lá, @doinferno no Instagram, beleza? É isso, vamos pro episódio de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Débora Dias e com a O'Hara Moreira. A gente vai falar sobre tecnologia e vigilância. Então a gente já começa agradecendo a presença de vocês. A O'Hara veio de longe, veio lá do Rio, pra gente trocar essa ideia. Estamos rolezando por aí. É isso. E se apresentem e contem um pouquinho sobre como vocês chegaram na temática, né, da vigilância e tecnologia, como vocês começaram esse processo de politização, como que é conciliar trabalho e política. E o que vocês quiserem mais aí. Fica à vontade. Poxa, muito obrigada pelo espaço.
É muito importante me sentir acolhida, né? E não só a mim, mas a nossa pauta que a gente está trazendo para compartilhar com outros parceiros, com outros camaradas. Meu nome é Ohara Moreira. Ah, beleza. Obrigada. É minha primeira vez, gente. Muito chique. Meu nome é Ohara Moreira. Eu sou educadora popular, pesquisadora e advogada. Né? Atualmente eu estou coordenadora da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, que é o movimento da sociedade civil pelo banimento das tecnologias de reconhecimento facial da segurança pública. É grande, é @meu rosto não em todas as redes. E bom, esse rolê hoje eu tenho não sei se eu posso chamar de privilégio, né, mas a oportunidade de poder trabalhar com uma pauta que é muito cara, né, para toda a população, mas especialmente também para a população preta no Brasil, entendendo, né, como que segurança pública e racismo elas andam juntos para aniquilar o povo preto e como a gente tem a atualização disso através da tecnologia, né, e é assim que eu encontro a camarada Débora, né, do mandato Quilombo Periférico, aqui na luta contra o Smart Sampa, mas aí acho que vale ela falar do rolê e depois a gente troca mais sobre isso. É isso. Bom, eu sou Débora Dias, eu sou uma das co-vereadoras do mandato coletivo Quilombo Periférico, que é um mandato de vereadora aqui na cidade de São Paulo, mas antes de tudo isso eu sou militante da Uniafro Brasil, que é uma rede de educação popular do movimento negro, né? Sou cientista social e integro um grupo de pesquisa na Unifesp que se chama Laroyer, que pesquisa culturas infantis e pedagogias decoloniais, construo cursinho lá no meu território, que é Sapopemba, também tem um coletivo de mulheres no território chamada Coletiva Emana, sou conselheira da Casa Sueli Carneiro, e aí estou cumprindo essa tarefa política de estar lá no mandato. E eu acho que esses encontros com essa discussão, principalmente do banimento, né, de tecnologias faciais, vem essencialmente da nossa luta enquanto movimento negro. Assim. Então, o mandato é fruto da luta do movimento negro, que se orienta pelo movimento negro, e essas pautas que tangem a vida da população negra está no cerne daquilo que a gente tem construído e defendido como política pública para a cidade. Então, acho que é nesse lugar que a gente encontra, se aproxima da campanha e constrói junto o enfrentamento aqui na cidade. É isso, né? E aí a gente se aproxima no Smart Sampa em novembro do ano passado, né? Que é um mês hiper simbólico, né? Para nossa luta. Uhum. E quando o prefeito aqui de São Paulo, né? Ricardo Nunes, faz o lançamento do edital do Smart Sampa, que é um programa, né? Que vai contratar mais de 20 mil novas câmeras com sistema de reconhecimento facial para integrar aí a segurança pública da cidade. E aí nesse momento, né? O edital ele foi publicado dizendo que as câmeras tinham de ter a capacidade de identificar cor, raça, e vadiagem e medicância. Né? Então aí a gente já acendeu o alerta, né? E aí foi quando não só, né, o mandato do Quilombo, mas outros parlamentares também se posicionaram, né, contra esse sistema, e a gente continua na luta, né, contra ele, porque ele ainda não caiu, pelo contrário. Hoje, se eu não me engano, a gente teve a notícia de que a licitação, né, foi um consórcio de empresas conseguiu o contrato com a prefeitura para fornecer esse serviço. Mas aí a gente pode explicar melhor o que é, enfim, e poder conversar por que a gente está em risco com o Smart Sampa, né? Que de Smart não tem nada. Exato. Antes da gente entrar na pauta de fato, assim, conta pra gente como que vocês trilharam esse caminho da politização, dessa consciência racial, porque eu acho que são pontos que são basilares tanto para a atuação da Débora quanto da Ohara e que vão perpassar todos os pontos da vida de vocês, né? Boa. Eu posso começar dizendo que eu sempre gosto de dizer isso, que eu sou uma sujeita coletiva muito antes de saber o que isso significava. Então eu sou uma menina criada no Beira-Rio, no Parque São Rafael, São Mateus, fruto de projeto social. Então a galera sempre, né, tá na quebrada, né, tem os projetos que acolhe as crianças, pega as crianças, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não deixar as crianças soltas correndo aí pela favela. E eu acho que isso foi o que formou o meu processo político, né? Além do terreiro, porque eu sou uma menina de terreiro, fui uma criança de terreiro, criada com uma avó Ialorixá e uma mãe Ekede, hoje sou Ekede, e eu acho que
o terreiro, misturado com os projetos, consegue construir ali, pra mim, essa narrativa de quem eu sou no mundo, que é uma menina preta de favela. E aí, eu fui gremista, passei por esse processo até encontrar o movimento negro e ali entender que era o meu lugar e me reconhecer dentro do cursinho. Então, eu fiz o cursinho da Uniafro, entrei na universidade, passei por todos esses rituais muito importantes e foi no movimento negro que eu identifico o meu lugar de luta no mundo, assim, né? E eu acho que foi... tenho que dizer que toda a minha trajetória é marcada pelo poder da educação popular, assim, então, seja nos projetos que eu passei durante ali a minha vida, o Projeto Gente, todos os rolês lá na Quebrada, até chegar nessa trajetória com o cursinho, já um pouco mais velha, depois do ensino médio, tudo isso foi fruto de muita educação de base popular, de pessoas, de militantes, na verdade, muito engajados em conseguir construir espaços de discussão com a juventude dentro do meu território. Então, acho que isso fez com que eu conseguisse reconhecer qual era o meu lugar no mundo, mas principalmente, assim, me comprometer também em fazer parte desses coletivos e continuar a luta. Então, acho que é um pouco desse caminho que eu trilho para chegar nesse lugar hoje aqui na Mandata. Cara, que pergunta, hein? Quase uma terapia. E agora... Profundo, né? Profunda beça. Bom, eu sou fruto de uma relação interracial. Minha mãe é uma mulher de pele clara, mas acho que tem todas as dificuldades, como muitos brasileiros, de entender quem a gente é, né? Porque ela não é branca o suficiente para ser branca, mas talvez não seja negra o suficiente para ser lida como negra. Mas meu pai é um homem negro retinto, engravida minha mãe adolescente e mete o pé. Então, assim como várias outras pessoas, né, no nosso Brasil, eu sou uma pessoa que não conhece meu pai biológico e não tenho um reconhecimento, né, dessa identidade, desse pertencimento que vem a partir de várias coisas que Débora ele marcou, né? Da religião, eu não tive esse contato com as religiões de matriz africana, eu cresci na igreja, né? Então, a leitura, né, de ser uma mulher negra, eu nunca pude esquecer que eu era uma mulher negra, porque a sociedade sempre faz questão de lembrar isso pra gente, né? Com várias alcunhas, cresceu uma criança preta, né, e Quebrada também, que aí tem outro rolê também, que assim, eu sou natural de Vila Velha, no Espírito Santo. Não sei se alguém conhece, apesar de fazer parte da região metropolitana do Espírito Santo. É um lugar em que as pessoas também não se entendem periféricas, né? Eu sabia que eu era pobre porque faltava comida. Enfim, minha mãe sempre foi empregada doméstica, sempre teve subempregos e tal, fez o corre para criar eu e meu irmão, mas eu cresci afastada de qualquer coisa que relacionasse tanto a estética, a luta, a política negra a coisas boas. Então, eu sabia que eu era negra, porque eu não podia esquecer que eu era negra, mas quando eu comecei a me dizer negra, as pessoas falavam assim, não, para com isso, não fala isso de você. Você é tão clarinha. Ai. Você é morena, você não é negra. Exatamente. E aí, quando eu fui na 5ª série, eu tive meu primeiro contato com o movimento estudantil, através da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Comecei a ser gremista e desde então eu não larguei mais o pé, assim, foi o contraponto da igreja, foi o contraponto da gravidez na adolescência, né? Porque crescer uma mulher na Quebrada, ter um útero, né, na Quebrada, é um risco pela forma como os nossos corpos são sexualizados, né? E foi, de fato, o movimento estudantil que me mostrou uma possibilidade de vida na luta coletiva, uma alternativa a um casamento forçado, uma alternativa, né, a não ser só uma jovem que vai para a igreja e vai trabalhar num emprego precarizado, né? E aí, assim, eu chego à universidade através de políticas afirmativas, através das bolsas de acesso e permanência, né? Estudo no Instituto Federal e compreendo que o meu lugar, né, a minha existência é uma existência política, né? Então, hoje, sendo uma advogada, eu digo porque primeiro eu sou uma educadora popular, porque em todo encontro a gente aprende, a gente ensina. E depois eu sou uma advogada, entendendo que o papel do advogado no acesso à justiça. O direito, ele produz as injustiças, inclusive, que a gente vive. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que entender como a gente se posiciona e como a gente usa as ferramentas que a gente tem na mão, né? E acho que é isso. Pode crer. Daí eu queria que vocês falassem um pouco sobre Smart Sampa, assim, né? De uma maneira mais aprofundada.
Perfeito. Bom, Smart Sampa é um edital que sai em 2022, assim, é essa tentativa. Acho que talvez um passo antes é dizer que o Smart Sampa é resultado de um processo político que apareceu com bastante evidência no pacote de crime do Moro, né, lá em 2019, e aparece nesse pacote, e aí a gente com muita ação e movimentos populares, a gente consegue dar uma barrada nesse processo. No entanto, ele é diluído. Ele é diluído e tem uma esperteza que foi do processo da direita, que naquele momento estava muito focalizada em falar apenas que esse era um mecanismo de segurança pública, para um lugar que agora é smart. É inteligência, é uma sagacidade que eles têm nesse processo de transformação da narrativa, que antes estava focalizada somente na discussão de segurança pública e que agora passa a ser um lugar de inteligência, de acesso à tecnologia, né? Então você tem ali uma diluição desse pacote que não conseguiu prosperar no governo federal para os municípios e para os estados que começam a se organizar para ter uso desse tipo de tecnologia. E aí chega aqui em São Paulo, né, em 2022, né, com esse nome, Smart Sampa, com um edital para perfilamento, né, para uso de tecnologia, para identificação, né, e aí as pessoas não sabem muito bem o que é, porque tem esse nome, que é smart, que é inteligente, que é uma cidade inteligente, articulada, organizada, né, mas na verdade também volta a ser ali, né, dentro dos termos, aí quem lê realmente o projeto entende que é o que o Renan já estava apontando, que é para identificação de vadiagem, de mendicância, né? E a gente sabe quem, na verdade, eles estão ali tentando identificar, né? Quem são essas pessoas, qual é a cor dessas pessoas, porque essa identificação também teria esse processo de raça, cor. Então a gente começa, esse edital chega como uma bomba, e daí os movimentos sociais, principalmente o movimento negro, né? Os movimentos periféricos começam a dá um tchan. O mandato, por exemplo, faz a primeira representação no TCM, uma das primeiras representações no TCM, né, tentando por via do argumento de dizer, olha, isso é uma tecnologia que tem um alto custo e não tem nenhum tipo de comprovação e eficácia, então tentando pegar ali, né, pelo Tribunal de Contas do município, dizendo, olha, estão propondo uma tecnologia que vai ter muito dinheiro, muito custo, e ela não tem nenhum tipo de comprovação de eficácia. Então, a gente apresenta ali, né, uma denúncia para o TCM, que no primeiro momento é acolhida. Isso foi feito também articulado com outros mandatos, com a campanha, que também vem aí muito forte para esse processo. E no primeiro momento o TCM fala, né, faz com que o edital dê uma paralisada, caia, né, mas agora aí já teve agora em 2023 o retorno, né, já do edital, já com, né, olha, a gente parou, mas retorna com as ressalvas, né? Eu acho que é importante dizer que esse movimento do Smart Sampa e do uso de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública, ele é um movimento global. Né? Ao redor do mundo, vários países já experimentaram tanto o uso, quanto agora se encaminham também pelo banimento das tecnologias. E a campanha, ela nasce nessa observação do potencial de dano aos direitos civis e às liberdades fundamentais, os direitos humanos como um todo, porque o que é o reconhecimento facial? Acho que é importante também explicar. Então, através de algoritmos, e algoritmos são regras de processamento de informação que são criados por pessoas e por organizações, então cumprem interesses específicos. Então, esses algoritmos, eles capturam, identificam pontos na nossa face, então a largura entre as sobrancelhas, o tamanho do nariz, do lábio, maçã do rosto e tal. E aí ele vai criar uma identificação que se chama de biometria facial. Então aí todo mundo pensa, biometria facial, a gente logo relaciona, né, a biometria que a gente tem no dedo. Só que nossa biometria facial, ela tem uma mutabilidade, né? Conforme a gente envelhece, o nosso rosto muda, né? Conforme o ângulo em que o seu rosto é capturado, a iluminação, e mesmo a gente sabe, né, do histórico, né, racista, das próprias tecnologias de vídeo e de imagem, né, que não conseguem identificar o rosto de pessoas negras ou o rosto de pessoas trans. E aí essas tecnologias de vídeo capturam as nossas imagens, fazem essa medição, e aí a partir dessa medição, o algoritmo, mais uma vez, né, que é comandado pelo ser humano, por uma organização, vai cumprir um papel que seja
identificar se você é uma pessoa ou um objeto. Essa é a primeira etapa do processamento da informação. Então, beleza, é uma pessoa. Então, se é uma pessoa, a partir dessas informações do seu rosto, ela vai fazer inferências. E aí, dessas inferências, pode tanto confirmar, por exemplo, a sua identidade, como pode também pesquisar, a partir da sua biometria facial, um banco de dados de suspeitos, que é o maior uso dentro da segurança pública, né? Que é a persecução penal. Vai dentro de um banco de dados de suspeito comparar o quanto você se parece com as pessoas que estão ali dentro daquele banco de dados. E aí, dentro disso, a gente já tem várias pesquisas também ao redor do mundo que mostram as taxas de erro dessas tecnologias, né? Então, a gente tem um estudo da Liga de Justiça Algorítmica que mostra, né, que chama Gender Shades, o quanto que as tecnologias erram muito mais com mulheres negras em relação a homens brancos. E aí eu peço licença poética, gente, para citar os dados, mas aí você pode procurar lá na pesquisa Gender Shades, que para um homem branco a tecnologia erra, tipo, em média 0,06%. E para uma mulher negra pode chegar a 30% a taxa de erro. E aí nem quem é famoso as tecnologias conseguem identificar com precisão. Só que aí entra um outro problema. Então, se o problema é identificar com precisão, que é o que a prefeitura vai também trazer, a gente compra, então, tecnologias que são mais eficazes. Só que são mais eficazes para identificar e perseguir a gente. Porque junto com o reconhecimento facial vem o tracking, que é o quê? Onde essa pessoa esteve? Com quem ela esteve? O que é um comportamento suspeito que vai ser configurado dentro desse sistema? Um dos comportamentos suspeitos que estão dentro do edital é o tempo de permanência de uma pessoa num lugar. Como é que você vai fazer, então, o teu rolê de cultura? Como é que você vai fazer o teu rolê político, a tua marcha? Como é que você vai se articular ou estar presente na cidade, ou o teu direito de circular pela cidade, se você tem esse tipo de tecnologia e ela está na mão do Estado? Então, por aí a gente já vê a quantidade de problemas que tem. Esse é o Smart Sampa. É isso que São Paulo está querendo implementar, com o discurso de aumentar a segurança. Mas aí a gente sempre tem de lembrar, principalmente o trabalhador, né, principalmente ao nosso povo, segurança para quem? Ter mais câmera, né? Que aí também tem gente que fala assim, pô, mas eu não devo nada pra ninguém. Falei, mano, o Chavoso também não devia nada pra ninguém, tá lá no álbum de suspeito da polícia. Tu vai pagar pra ver? Tu quer mesmo a tua cara por aí, dentro do álbum de suspeito da polícia, agora de uma forma automatizada? Porque assim, um reconhecimento equivocado dentro da delegacia já é uma merda. Agora, imagina um sistema. Você vai convencer um juiz que um computador errou com a tua fuça? Não vai. Então fica cada vez mais difícil da gente conseguir justificar essa retórica de segurança. Não tem. Pode crer. Essa discussão me lembra muito o episódio penúltimo que a gente gravou sobre colonialismo digital, né? Porque a discussão que o Walter e o Davidson fazem é exatamente essa. Tipo, eles trazem essa questão do colonialismo digital, né? De como a gente está sendo colonializado novamente recolonizado, né? Pelas Big Techs e pelos interesses que elas representam. E como, a partir da obra do Frantz Fanon, não se pode dissociar o colonialismo de racismo. E aí chegam essas nuances que você falou, assim, né? Dá erro, mas dá erro majoritariamente para quem? Né? Tipo, são sujeitos sociais com marcadores específicos de classe, de raça, de gênero, né? E uma outra questão que eu acho que a Débora trouxe, que eu acho muito interessante, é essa nomenclatura, né? Que, além de modificar, eles sempre atribuem, na minha visão, assim, eles sempre atribuem o mesmo adjetivo, moderno. E esse modernizar é muito complicado, porque no final o que vai significar modernizar? A gente já modernizou a Previdência, modernizou a CLT, o né? ensino médio. Modernizou o ensino médio. E qual foi o resultado, né? Então, até uma crítica que se faz muito a tal da modernidade, né? Como um padrão civilizatório, assim. Tipo, vai no mesmo sentido disso que eu tava falando, né? Do colonialismo digital. Dá erro, mas no final vai dar mais erro pra quem, né? A gente moderniza, mas em qual sentido?
E eu venho da geografia, né? E tem uma concepção, assim, urbanística, que a galera chama de planejamento estratégico, que é basicamente isso. A gente vive um grande mundo do planejamento estratégico no ambiente urbano, que é transformar o ambiente urbano cada vez mais em mercadoria. E aí é isso, você tem o Anhangabaú, que agora não é mais 100% público. Exato. Tem vezes que você não pode ir lá curtir o final de semana porque tá fechado para evento. Aí agora vai ser menos ainda, porque se eu sentar lá para tomar um sol e ficar 15 minutos parado, já vai vir um guardinha me abordar por suspeita de vadiagem. E olha só que mais maluco ainda, né? É uma modernização que traz a gente pro passado, porque isso século XIX, século XVIII, o negro não podia estar parado em lugar nenhum. Andar não podia com carteira de trabalho, na ditadura. Não podia carregar um instrumento que era vagabundo. Então, é bem complicado e acho que a gente tem que sempre ficar muito atento a essas nomenclaturas, né? Esse jogo de palavras que eles usam pra confundir, mas o final é sempre reafirmar mais do mesmo quando não voltar pro passado, assim, né? Exato. E é muito simbólico também essa questão de como São Paulo se encontra hoje, né? A gente está aqui na região central, tem problemas que acompanham a periferia há séculos, mas tudo que está acontecendo no centro, assim, tipo, deslocamento da Cracolândia, e aí eles começam a justificar o aumento do policiamento, porque tá tendo saque, porque tá tendo furto, tá tendo roubo, tá tendo os molequinhos de bike, e como tudo isso, assim... São Paulo sempre foi um pouco perigoso, mas do jeito que tá agora... Produz o caos para poder vender a solução, né? Claro, claro. A questão da Cracolândia mesmo, na minha visão, é estratégica, porque eles obrigam os usuários a ficar em constante movimento e constante estresse, porque é bala e bomba o tempo inteiro, assim, ó. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar a causar, a população vai ficar estressada. Daqui a um tempo, mano... Vai vir alguém com a ideia brilhante de, sei lá, trancar os caras no lugar. Isso ou já até tá acontecendo, sim, né? É importante dizer. Não, claro. Mas vai apresentar pra população que seja, sei lá, fazer um paredão e fuzilar todos os caras. Mano, tá um ambiente de estresse tão grande, tá ligado? Todo mundo tão fudido. E acompanha, tipo, com as condições materiais também, né? Todo mundo trabalhando pra caramba, cada vez o salário valendo menos. Pra pagar um aluguel, principalmente no centro, já é difícil. Aí você paga um aluguel, aí... Tem toda essa questão de violência na porta da sua casa, assim... É tudo muito estratégico, né? Nada é por acaso. Não, total. Vale lembrar que o edital, né? Esse Smart Sampa vai custar aos cofres. Porque, infelizmente, muita gente também só entende a linguagem do dinheiro, né? Exato. Mas, enfim, o Smart Sampa vai custar 9,8 milhão de reais por mês aos cofres de São Paulo. Olha quanta coisa daria para fazer para poder resolver de fato, porque a gente sabe que não se resolve o problema da segurança pública com violência. Não é assim que resolve. A gente sabe muito bem que precisa de mais oportunidade de moradia. Quantas famílias estão na rua? Exato. Quantos moleques estão na rua e podia estar desse dinheiro, da disputa desse dinheiro, trazendo qualidade de vida para o trabalhador? Entendeu? E isso a gente não discute, né? Porque para poder... enfim, criminalizar os nossos corpos, é por isso que a gente tem o racismo, né? É só o que justifica. É o ódio ao pobre e o ódio ao preto, entendeu? Sim. E é muito importante também trazer isso, porque essa discussão sobre população em situação de rua, muitas vezes fica no tom meio liberal, assim, de individualmente. Aí é o cara que tá na rua porque ele usa droga, aquele... Mas no final é um problema social, se você não tem uma condição de moradia, uma política de moradia ampla, se você não tem uma política de saúde ampla, tanto em questão de, sei lá, de droga, de saúde mental, mano, vai estourar isso, né? É uma coisa até que eu falo lá com o pessoal da quebrada. Nessas últimas eleições, tava muito essa coisa, esse discurso liberal, conservador, não sei o quê. Eu falava pros caras, mano, cuidado em quem vocês vão votar, porque às vezes vocês acham que estão, porque vai atrás de vagabundo, vai não sei o que lá, mas estão atirando no próprio pé. Eu conheço gente da quebrada que o cara tinha um mini ônibus, tá ligado? Era cooperativado lá e também fazia transporte escolar. Aí veio, não, de privatizar e não sei o que. Eu falei, irmão, você trabalha com coisa pública, mano. Você leva a criança na escola, quem paga a grana pra você é a prefeitura. Exato. Não é? Quem que banca o transporte público em São Paulo? É a prefeitura. Eu falei, vai lá, mano, vota nesse cara pra você ver. Não deu outra, mano. O cara teve que parar com tudo porque não tava compensando mais. Tá fazendo outros trampos. Eu falei, mano, é isso. Você achou que tava tirando um pé dos outros, tava tirando o seu próprio pé, mano. Exato. E tem uma questão também que você falou dos contratos, né? Tipo, qual que é a duração desses contratos? Porque o gasto a gente já sabe que é 9,8 por mês. E se dá um mês que a taxa de criminalidade não tá tão alta, como que a empresa vai fazer? Tipo,
a empresa que vencer esse edital, como é que vai ser isso? Tipo, porque ela não vai querer deixar a peteca cair, não vai querer perder, não vai querer deixar de receber esse dinheiro. Qual que é a saída? Acho que tem uma coisa importante desse processo, né, da duração, é que a cidade de São Paulo, ela tem, por exemplo, todos os seus processos que são de convênio, de parceria, a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir acessar os dados sobre como está sendo gasto o dinheiro público com esses termos de parceria, seja da assistência social, da saúde. A gente tem uma dificuldade imensa de saber o que é feito quando o dinheiro público é terceirizado na cidade de São Paulo. Você não tem isso de maneira tranquila, assim, tem lá o portal da transparência, realmente algumas coisas são fáceis de acessar, mas parece que no mundo das organizações sociais, que geram hoje a assistência social, alguns espaços de educação, né, a primeira infância aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, é quase 90% terceirizada. As organizações sociais que hoje gerem a saúde, você não tem um acesso que é fácil para a população de como está sendo gasto o dinheiro público. Assim, a gente, no final agora do semestre, a gente mandou 9 emendas de transparência na LDO, para poder entender, assim, foram emendas que passaram, ainda assim a gente sabe que são emendas que depois não são concretizadas, assim, desde que a gente assumiu o mandato, não só a gente, mas outros mandatos mandam emendas para a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, processos para aprimoramento da transparência do gasto do dinheiro público nesses processos de convênio e de terceirizadas, e a gente não tem acesso a isso. Então, acho que, independente do tempo de duração do contrato, acho que é importante dizer que hoje a gente não consegue ter um acompanhamento fiscalizatório aprofundado, porque quando a gente também pede, por exemplo, faz um requerimento de informação para as secretarias, e aí, como que está sendo esse processo? Todas as respostas são absurdamente genéricas, né? A gente não tem um aprofundamento para conseguir entender como está sendo esse dinheiro está sendo gasto, quais são os resultados dessa política pública, porque tudo é colocado de maneira bastante superficial. Então, acho que tem esse lugar que a gente tem poucos lugares de termômetro para saber quando uma política pública está tendo eficácia e quando não, né? Principalmente uma como essa, que tem esse atrelamento à segurança pública, e você tem os conselhos participativos da cidade, que seria um espaço, por exemplo, que consegue acompanhar, trazer as suas questões, e por vezes esses espaços são completamente esvaziados aqui na cidade, né? E que não tem poder, assim, tão forte de decisão. A gente acha que é muito importante a construção desses espaços de controle social, de conselhos participativos, acha que ele tem esse papel fundamental, mas na cidade de São Paulo, por vezes, esses conselhos também são esvaziados. Tem poucos que conseguem ter grande efetividade para poder fazer um espaço de acompanhamento das políticas públicas. Sim. E aí tem esse rolê da grana, mas acho que tem também uma outra preocupação que tem que circundar agora a nossa cabeça, mais uma, né? Não bastasse todos que a gente tem, mas o que vai ser feito das nossas informações e dos nossos dados, sabe? Na linha 4 do metrô, você tem o reconhecimento de emoções, você não pode nem se opor. Muita gente nem sabe que está sendo cobaia para pesquisa de opinião, de satisfação, de consumo, quando entra na linha 4 do metrô. É uma das linhas melhores de serviço aqui de São Paulo e tal, mas o custo está sendo o reconhecimento das suas emoções diante de uma propaganda publicitária dentro do metrô. Então, por isso você já vê que todos os dados e informações que vão ser coletados pelo Smart Sampa são dados muito caros, né, para empresas, são dados muito caros também para controle de segurança. Você vai saber quanto tempo alguém ficou, onde ficou, com quem ficou, o que fez, a biometria facial dessa pessoa, né, todo esse conjunto de informações que vai ficar, né, sob né, a responsabilidade da polícia. E aí tem todo um rolê que a gente vai fazer a discussão, né, da falta de legalidade desse sistema, né, ou de respeito a uma legislação específica de proteção de dados. A proteção de dados pessoais, ela se tornou um direito fundamental. Ela, hoje, dos nossos dados pessoais, as nossas informações, os nossos dados somos nós. Exato. Aquilo que a gente gosta, sabe? É o nosso rosto. São todas informações que não são dissociadas. O que a gente vive na internet, o que a gente vive no território, não está mais tão separado assim. E aí, assim como a Débora trouxe, que não tem a transparência sobre o dinheiro, também não vai ter transparência sobre o que está sendo feito. Então, você pode ser preso sem nem saber por quê. Como já acontece, né?
Exatamente, de uma forma muito pior, né? Vai apitar, como você falou, é literalmente isso. Vai ter um sistema, né, que vai apitar ali, ó, beleza, tal pessoa é suspeita, ou tal comportamento suspeito, vai fazer a abordagem para levar pra delegacia. E aí depois não sai mais. E aí a tua informação fica rodando, e aí você pode ser criminalizado várias e várias e várias vezes, entendeu? Porque as suas informações estão sendo tratadas de um jeito que não respeita a Constituição do seu país. E aí a campanha ela é pelo banimento do reconhecimento facial. Muita gente fala assim, pô, mas vocês são malucos, ou vocês são muito radical. Mas não é radicalidade querer viver, querer ter o direito de ir e vir, que aí é um direito que, entre antifas e bolsominions, ninguém... Pô, a gente quer ter o direito de circular, de exercer a nossa liberdade política, entendeu? De se divertir, de aproveitar a cidade. Mas com esse sistema, não vai rolar. Entendeu? Com essa captura de dados, como você falou, é uma nova forma de colonialismo, é tornar a gente escravo repetidamente, só que através da tecnologia. E aí, como é tecnologia, todo mundo, não, tá de boa, é smart. Exato. Entendeu? É smart. É integração. Não, e para além da questão da prisão, eu tava pensando aqui, me corrijam se for muita brisa, mas 2023 não parece ser tanta brisa assim. Por exemplo, tem aplicativo que controla o período menstrual. E aí vende dado para as empresas que fazem absorvente. Tem aplicativo que controla, sei lá, batimento cardíaco, pressão. E aí vende dado para a empresa que vende teste de laboratório. Plano de saúde. Plano de saúde. O que impede, por exemplo, pensando no esquema da linha amarela, né, que é a propaganda. O que impede as grandes empresas de terem uma parceria, um convênio com a empresa que adota o Smart Sampa e ver um esquema até para demissão? Por exemplo, você precisa levar seu filho na consulta. Pô, mas seu gerente tá enchendo o saco. Tipo, não quer atestado de horas, não quer declaração de horas, não aceita atestado. Aí você mete um migué e você tá lá passando. Pegou o metrô pra levar seu filho na consulta, seu rostão tá lá e chega na mão do gerente. Aí você leva uma demissão por justa causa sem nem saber por quê. Então, tudo... Não tá viajando, não. Não tá viajando, não. Eu esperava escutar outra resposta. O que acontece? Para você tratar dados pessoais, né, você tem que seguir uma série de regras que estão estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados. Só que lá na Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 4º, fala que ela não se aplica à segurança pública. E aí você tem um outro projeto de lei que está correndo lá na Câmara e no Senado, que é da LGPD Penal, que vai regular o que pode ou não ser feito com os dados pessoais. E é nisso que a gente diz, inclusive, que o sistema é ilegal. Porque se você não tem uma lei autorizando, né, você também não pode simplesmente sair fazendo. Só que aí a gente, como você falou, o que impede, então, esse compartilhamento de dados sem que a gente saiba e essa extração de informações inteligentes e tudo mais que pode nos prejudicar? Hoje, não necessariamente nada, vamos dizer assim. Porque tá lá dizendo que vai servir aos fins de segurança pública, mas não tem transparência. Não foi realizado também uma outra coisa que a lei obriga, que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Nesse relatório de impacto tem que ter lá exatamente isso. Quais são os riscos que essa operação de tratamento está impondo, né, às liberdades e aos direitos dessas pessoas. Isso não foi feito. Isso vai ficar a critério, inclusive, das empresas que vão, né, fazer isso. Só que é uma coisa que impacta a nossa vida enquanto coletividade. E aí são efeitos que a gente vai sentir na nossa individualidade, mas a proteção de dados não pode ser uma coisa que a gente toma como algo do tipo assim... Pô, você vai ler, você tem tempo de ler todas as políticas de privacidade? Tem como você se opor ao tratamento? Se você não aceitar, você não vai usar o serviço. Se você não aceitar, você não vai usar o produto. Só que como o capitalismo ele mudou, a gente tem hoje um capitalismo de dado, onde o valor é criado justamente nesses insights, né, que podem influenciar o seu comportamento de consumo. Então, imagina só se a gente tem um ataque hacker e esses dados todos vazam na prefeitura. Que surpresa, que já rolou inclusive no Ministério da Saúde durante a pandemia. Rolou uns 2 meses atrás com a SP Trans também. Então. E aí, aí até você entender o dano que isso pode gerar, e aí não vai gerar só no momento que vaza, porque depois que suas informações vazaram, acabou. Não tem como voltar atrás. Então é um sistema que ele impõe riscos de várias formas, inclusive na questão que você trouxe do trabalho. Hoje em dia, tudo quanto é processo seletivo é via plataforma digital.
E a plataforma digital, ela vai ranquear, ela já te ranqueia. Se você mora mais longe, tua nota é mais baixa. Se você estudou num lugar que não era o lugar favorito lá do teu empregador, tua nota é mais baixa. E aí você vai promover uma seleção artificial de pessoas através dos dados pessoais dela. Então agora vai ser até mais difícil você identificar o racismo, ou você identificar a misoginia, o machismo, porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada, entendeu? Quem fez foi você. Entendeu? E aí, pra piorar aqui em São Paulo também, aí não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, além dessa parada da segurança pública, na Lei Geral do Esporte, o reconhecimento facial e esse banco de dados também foi implementado. Então, até na hora do teu rolê, da tua diversão, entendeu? Você vai estar exposto a esse tipo de coisa. E aí, se você é de uma organizada, por exemplo, tu é vagabundo, tu é bandido. Exato. Se tu tá no baile, tu é bandido. Então, esses efeitos secundários dessa política de segurança, ela vai ser sentida pela gente, e a gente tem que entender que o direito à proteção de dados, ele virou um direito fundamental, não é à toa. É porque tem que ser coletivo. A luta tem que ser coletiva. Não pode ser individual. A gente não tem como se opor às plataformas. Exato. Exato. Eu acho que é até importante também não fazer a dissociação entre o lícito e o ilícito pro funcionamento do capitalismo, né? Porque, sim, precisa de uma lei para regulamentar isso, mas a gente já tem no Brasil um mercado de dados paralelo, assim, né? Que eu já vi reportagem, tipo, a galera de telemarketing PCC, cara. que vende Tem dados, acesso. mano. Vende dados da galera. Já, seu telefone toca, sei lá, alguém de uma empresa X oferecendo um empréstimo. Mano, onde que eles pegaram? Mercado paralelo de dados, né? O que impede de isso aparecer, né? E de uma forma muito mais profunda, né? Porque o cara ter seu nome, seu CPF, seu nome, seu número de telefone já é complicado. Imagina se ele tem seu rosto, se ele sabe onde você tava, com quem você andou. Muito mais complicado. Não, até esse negócio da SP Trans. Aconteceram algumas coisas na semana que eu tive que pensar nessa questão da SP Trans. Vaza dado. E se tem, por exemplo, uma mulher que tá com medida protetiva, e aí o cara joga o dado dela lá no Google e vê por onde ela tá andando, tipo, qual que é a unidade da SP Trans mais perto da casa dela. Exato. Eu acho que isso é muito importante, que a Ohana falou, que a gente não tem controle dessas consequências terciárias, secundárias. A gente não consegue saber o que esse nível de acesso às nossas informações tem como consequência. Um outro lugar, por exemplo, eu moro num condomínio lá na Quebrada, no Iguatemi, é tipo quase um CDHU, é um complexo de condomínios, e todos os condomínios estão com o sistema Sem Parar, que é um sistema que já existe para carros, né? Para você não passar, e todo é de perfilamento, não, né? De reconhecimento facial a entrada nos condomínios. No meio da quebrada. E outros condomínios que estão subindo ali por todas as vias ali, seja Sapopemba, São Mateus, eu passei na porta e sempre fico reparando. É o mesmo sistema do Sem Parar. E aí eu falei assim, caramba. Então, assim, a discussão do perfilamento, do reconhecimento facial, não é uma coisa que está muito distante, que está só para discutir no que vai ser o Smart Sampa na cidade. Essas tecnologias já estão sendo usadas agora, e sem nenhum tipo de regulamentação. Porque eu sei lá o que é a empresa Sem Parar. A empresa Sem Parar pode fazer o que ela quiser com as coisas, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é importante, ela regulamenta uma série de coisas, mas essas consequências a gente não tem nenhuma noção do que isso pode gerar de danos, assim, entendeu? E é o que você falou, uma pessoa que tá com uma medida protetiva, né? É uma pessoa que ela está num dia em que ela tá de saidinha, e aí ela tá num processo ali na casa dela, na quebrada dela, e que pode ser reconhecida de uma maneira que não é bacana, né? Então você tem uma série de consequências terciárias e secundárias que a gente não tem noção. Então, o que impede é nada. Nada impede de coisas como essa. Isso não é uma grande viagem, assim. Porque, como eu disse, parece que a gente está falando de uma coisa muito distante, que é a prefeitura, que é o Estado que vai ter controle disso, mas você já tem uma série, é um espaço não regulamentado, mas que tem uma série de empresas, inclusive privadas, que já estão utilizando desse processo, que já fazem esse tipo de reconhecimento, que usam dessas tecnologias em condomínios, em vários espaços, em vários prédios já comerciais aqui da cidade, que já utilizam desse processo, e a gente não tem controle nenhum de para onde essas informações vão. E tem algum conflito, assim, de legislação? Porque tem empresas gringas, né, envolvidas, assim, de outros países. E aí tem alguma coisa que vocês identificaram, assim, que a lei do Brasil regulamenta, mas dá conflito, sei lá, por não ter uma regulação internacional? Porque é isso também, eles traem os dados daqui e podem levar embora, não? Pode.
Pode. E aí é uma parada total sobre colonialismo, porque a Europa se prepara já para banir completamente os sistemas de reconhecimento facial. E muitos estados, por exemplo, dos Estados Unidos também já baniram, tipo, não aceitam esse tipo de tecnologia no cotidiano das cidades. A Argentina também, que foi considerado, teve julgamento no ano passado, se eu não me engano, foi considerado também ilegal o uso do reconhecimento facial. E aí, nesse momento, eu vou usar até a expressão jurídica, pasme excelência, que na Argentina eles estavam usando o sistema de reconhecimento facial para perseguir juiz, promotor, vereador, porque é assim, tá todo mundo vulnerável. Aí você vai confiar mesmo, tá na mão do Estado, ou mesmo tá na mão de uma empresa. Basta você ser inimigo de alguém para todas as informações serem utilizadas. Um estado como o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que tem milícia, tipo, envolvida em várias instâncias do poder público, assim. Não falando que é o Rio de Janeiro, assim, acho que é o exemplo mais o que de São Paulo também porque não fica deve palpável, ser muito diferente. Fica visível, né? E assim, trazendo, por exemplo, um caso que aconteceu que já tem tempo, eu não sei se vocês lembram do dossiê antifascista. Ah, lembramos. O que foi o dossiê antifascista? Você tem tecnologias chamadas OSINTs, que são tecnologias que pesquisam informações de fontes abertas. Então, tudo aquilo que a gente publica na internet, ou que é publicado em relação a nós, né, que está disponível, né, sem senha, que não está trancado, não é um perfil bloqueado, nem nada do tipo, essas tecnologias conseguem capturar, né, e organizam num painel de dados. E ali foi qual foi o gatilho do dossiê antifascista? Justamente a bandeirinha do antifascista no Facebook. E aí, com isso, você organizou um dossiê e começou a perseguir servidores públicos, né, os policiais antifascistas, os professores antifascistas, por estarem filiados a um movimento, né, que às vezes nem necessariamente é em si, mas o símbolo é algo que nos organiza, que nos liga, né? E essas OSINTs, elas também são utilizadas dentro do sistema do Smart Sample e dentro de outros. Então, assim, o painel de inteligência de dados que está sendo criado da gente é muito grande. E isso, de fato, pode ser exportado. Tem umas regras? Tem, mas a lei geral... O direito em si, ele é feito para proteger o capital. Né? Então, mesmo essas regras de transferência internacional de dados e tal, ou mesmo do uso que é possível ser feito ou não dos dados, ela nunca vai privilegiar uma concepção cidadã de direitos humanos. Total. Aí você falou assim, se tem alguma possível violação. Lá na Europa, eles estão se preparando para poder banir o reconhecimento facial. A ONU já se posicionou por, eles chamam de moratória, que é do tipo, enquanto não for seguro, não use. Só que mesmo na Europa, eles se preparando para banir, eles vão continuar utilizando nas fronteiras. Porque é, mais uma vez, uma marca do colonialismo global, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, a gente está recebendo essas tecnologias, enquanto o primeiro mundo já entendeu que é danoso e que não pode, entendeu? E que em algum momento vai sobrar para todo mundo nesse processo. Vai sobrar para todo mundo. A polícia da Inglaterra, a Scotland Yard, ela fez um relatório em que ela mostrou que o sistema errou 96% dos casos. Caraca. E erro de identificação, gente, não significa não identificar, significa identificar errado. Significa identificação equivocada, identifica prisão ilegal, entendeu? Mas é o famoso ditado, até provar que o focinho de porco não é tomada. Exato. E aí nada me tira, e aí é a teoria da conspiração, perdoa ser maluca. Nada me tira da cabeça que estão fazendo um experimento com o sul global, porque é isso, não serve até essa tecnologia que não serve pro norte global. Mas aí joga lá pro sul. Exato. Um monte de lixo, entendeu? Mas será que a Europa ia fazer isso? Não, que isso. Eu não sei. Eles gostam tanto da gente. Não parece plausível. Jamais faria. E pensando nesses efeitos que vocês estavam falando, né? Os terciários, secundários, quais são os impactos mais urgentes, mais tangíveis, assim, mais visíveis no nosso cotidiano? Caso não, né? Quando o Smart Sampa for implementado aqui em São Paulo. Acho que o Ronan já falou, assim, tem um lugar muito objetivo com as torcidas, tem um lugar muito objetivo com o que a gente tá já vendo acontecer, que é a higienização do centro, que sempre foi um projeto da cidade de São Paulo, mas agora tem ganhado esses tons ainda mais violentos, né, dessa ação na Cracolândia, que não é organizada a partir de uma perspectiva de saúde, né, de organização de um atendimento da assistência social, que acolha, que dê, de fato, todos os subsídios para uma pessoa que está à
adicta, uma pessoa que precisa de cuidados médicos. Então, acho que essa tecnologia, ela vem justamente para ser a cereja do bolo que eles precisam para continuar justificando todas essas ações, né? Aprofundar os processos dessas ações higienistas que a cidade já está visualizando. E prender, né? E prender. Encarcerar. Ou, né, para aquilo que eles estão chamando também de os espaços que vão para as pessoas que são adictas, que são viciadas. Então, né, agora também eu acho que é importante dizer esse movimento de terceirização das políticas públicas da cidade de São Paulo. Então, seria mais uma abertura de organizações sociais que são sempre muito vinculadas à igreja, que tem aquelas fazendas que levam as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou de drogadição para poder serem recuperadas, né? Então, abre-se aí novos precedentes para que coisas como essa aconteçam, né? Se ela não é encarcerada diretamente, ela pode ir para esse novo espaço, mas tudo também gira em torno, né, da fatia que esse lobby de empresários e de organizações que se colocam, né, como organizações sociais sem fins lucrativos, abocanhar um pedaço do dinheiro público. Então, eu acho que esse tipo de tecnologia vem para blindar essas coisas que já estão acontecendo na cidade. E de maneira muito violenta, gente, muito violenta. A ação da GCM com os moradores de rua, com as pessoas em situação de drogadição, é uma das coisas mais devastadoras que a gente tem visto, assim. As imagens são aterrorizantes, assim, é o que você falou, é o barulho, né? Você irrita, você cria ali um clima mesmo de terror. Aí a gente tem os pinga-sangue todos os dias passando na TV, falando que a cidade está cada vez mais violenta, mais ruim, que precisa cada vez mais de segurança e que tá todo mundo inseguro. E aí você vende, né, uma tecnologia como essa, uma cidade que vai ser inteligente, integrada, é a polícia, é a GCM, conectada para sua segurança, para o seu cuidado, uma cidade que é moderna como São Paulo, que precisa de uma tecnologia para integrar as políticas públicas. Esse é o discurso que tem acontecido. Então, acho que essa é uma das consequências mais diretas. É vir brindar todo esse processo higienista que a cidade de São Paulo já está enfrentando de maneira, acho que até mais radicalizada agora, com o Ricardo Nunes, né? E vendendo essa discussão de tecnologia. Mas a gente sabe que, na verdade, tecnologia que essa cidade precisa é tecnologia na educação, é tecnologia... Gente, as pessoas aqui nessa cidade não têm acesso completo à internet, né? Como você está falando de acesso à tecnologia e as pessoas aqui nessa cidade não têm acesso à internet? Uma série de territórios na cidade de São Paulo não tem acesso à internet. E não necessariamente periferia, porque Exato. Como a gente vive muito na correria, às vezes a gente faz as reuniões da AFA online, né? Uhum. E daí, por vezes, eu já nem carrego meu celular, nem coloco crédito, porque onde eu moro não tem sinal. E daí, do tempo que eu vou do meu trabalho até minha casa, que dá tipo uns 20 quilômetros, são vários pontos onde não tem internet. Exato. Tá? E não é na periferia da periferia, é bairro nobre, tá ligado? Porque tipo, o bairro nobre também é isso, né? Os caras têm o Wi-Fi monstro deles lá, eles não vão necessariamente depender disso. Aí você pega, tipo, a gente que precisa, sei lá, às vezes pra trabalhar, o moleque tá entregando e tal, já fica sem. Não é todo mundo. E acho também que é importante a gente apontar que essa é uma discussão que a gente faz que não é moral. Né? Tipo, não é, as pessoas não fazem isso. As pessoas que planejam Smart Sampa, que querem implementar, não é por uma questão moral. Ou malvadas, tão pouco. Elas querem lucrar, porque essa que é a lógica. E daí, se você tá trabalhando, se você tá produzindo valor ali, tá ok. Se você tá vadiando, você vai gerar valor de alguma forma. Ou nessas comunidades terapêuticas aí, que tem gente tirando dinheiro com isso. Ou vai pra cadeia também, porque o cara que tá preso, ele gera dinheiro. Senão não ia ter tanta gente presa. O cara que custa não sei quantos por mês, e vai ver o que ele come, como ele vive lá, tipo, materialmente não dá 10% desse valor, tá ligado? Então ele tá gerando um valor também. Acho que é muito importante a gente também colocar dessa forma, porque no final o interesse é isso, é a geração de valor e o funcionamento do capitalismo, assim. Exato. Criar novos mecanismos, né? E eu acho que é trazer, assim, do capitalismo e como isso essencialmente está ligado à discussão de raça. Assim, a gente não teve superação do racismo nesse país para dizer que uma tecnologia como essa também não está a serviço, né, de perpetuação do racismo, de se organizar para continuar encarcerando homens negros, que é a maior população carcerária desse país. A gente não pode esquecer isso, assim. Os nossos meninos que estão na medida socioeducativa,
administrativa, que estão nos serviços de SEDECA, né? Você tem um atendimento desse serviço super precarizado, mas você tem muita grana, 9,8 milhões de reais para acesso a essa tecnologia. Sabe? Então, eu acho que é olhar, assim, você tem vários serviços importantes de educação, de saúde, de lazer. Você tem tudo isso muito precarizado na cidade. Você tem uma cidade que tem cofres cheios, né, que estão prontos para serem ativados no ano que vem, durante a campanha do Ricardo Nunes. Você tem isso acontecendo na cidade, pior zeladoria da história. Tudo isso, assim, sendo noticiado no Valor, no Estadão, e todas as grandes mídias falando que talvez essa seja uma das piores gestões da história da cidade. E, ao mesmo tempo, você tem aí muita grana e muita disposição para implementar uma tecnologia que não tem comprovação. Na verdade, todas as pesquisas indicam que, na verdade, ela ajuda a aprofundar processos de desigualdade, de violação de direitos humanos. Tudo isso está colocado, né? Mas você ainda faz questão de usar isso como um grande processo de acesso à tecnologia dentro da cidade, né? De integração ali da tecnologia na cidade. Sob a falsa promessa de segurança, né? Sobre a falsa promessa de segurança, né? Eu vi um vídeo circulando esses dias no Instagram, que era um aplicativo que fez um convênio, assim, com aquele telão que fica no ponto de ônibus. E aí era um aplicativo pra segurança das mulheres, que é tipo assim, é você que tem que pegar o ônibus de noite, eu você vi se um sente vídeo super sozinha, emocionante. super emocionante. A gente tá aqui com você, quase um ninguém solta a mão de ninguém. Eita. E assim, é uma... Persona friendly, é tipo a robô da Magalu. Não é nenhuma pessoa de verdade que, tipo, tá vendo o que tá acontecendo. É uma inteligência artificial ali. E, tá beleza. Tamo aqui acompanhando, hein? Seu ônibus vai chegar. Espera um pouquinho. E na hora que eu assisti, aí eu fui ler os comentários, né? Porque a gente tá sempre questionando a nossa própria sanidade mental. Tipo, será que só eu achei estranho? E uma galera... Poucos acharam, e a maioria assim, nossa, que da hora, queria que tivesse na minha cidade. Nossa, será que vai ter na periferia também? Será que vai ter no meu bairro? E eu sofri uma tentativa de assalto tem um mês e pouquinho, e eu pensei, cara, em que isso teria me ajudado? Em nada. E pior ainda, eu ficaria distraída, não estaria prestando atenção em quem estava ao meu redor, se estava parando o carro ali, se tinha moto acolá. Eu ia ficar enganada pela falsa sensação de segurança, só para aquele aplicativo poder vender e falar assim, não, tá funcionando, porque o feedback da cliente, da consumidora é positivo. E ajudar em quê? Ligado? Tipo, não ajuda. E aí você ainda pega esses dados que vocês trazem de outros países que já tá comprovado que não funciona e que piora a situação de segurança, da segurança pública, a questão dos direitos humanos. É tudo uma questão de marketing, né, Zara? É o mesmo papo da inteligência artificial. Uma que de artificial não tem nada. São seres humanos que estão criando isso. Exato. E inteligência pra quê e pra quem? O que é ser inteligente, né? Então, todo esse rolê é branding, sabe? É você tornar as coisas bacanas, legais. Pô, claro, que isso? Que mulher que não quer se sentir segura? Mas a gente já pensou que investir em iluminação pública não seria infinitamente melhor? Uma zeladoria inteligente, que realmente estivesse, né, nos lugares que mais precisam de atenção, de iluminação. Sim, no Se caso... a polícia fosse mais preparada para atender as mulheres. Exato. No caso do centro, uma política de moradia para trazer mais pessoas para morar no centro. Exatamente. Adotar uma política de redução de danos para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com um atendimento sério, de valorização dos CAPs, que é um serviço muito importante na cidade de São Paulo, com vários profissionais super comprometidos, funcionários de carreira e tudo mais. Né, abertura de concurso público para continuar aprimorando esse serviço? Não tem, né? Mas Smart Sampa tem. Pode A propaganda crer. tá ótima. Não, essa discussão que a O'Hara falou também, eu acho muito importante quando a gente vai falar de segurança, que é essa questão da sensação, né? Porque muito do que a gente discute de segurança é majoritariamente baseado nas nossas impressões pessoais, nos nossos sentimentos. E eles podem ser manipulados, inclusive, né? A gente estava até conversando antes de
de gravar, que dentro da sociologia tem vários estudiosos, assim, né? A gente estava falando do Cultura do Medo lá do Barry Glassner, tem um outro argentino também que é muito bom, que acho que é Gabriel Kessler o nome dele, que eles fazem, tipo, esse estudo, assim, né? De vários casos onde em algum momento a criminalidade baixou, mas a sensação de insegurança subiu. E aí qual que é o papel da televisão, dos discursos midiáticos nisso? No Brasil tem essa coisa muito do racismo presente. Então, tipo, tem aquele marcador social do cara, do homem, né? Quem é o inimigo, de onde ele mora, né? Tipo, dessa relação da periferia, da favela, né? Do morro e do asfalto, onde que é mais perigoso e onde que é menos. Então, acho que também é muito importante a gente trazer essa discussão, porque é isso, eles trabalham nossos sentimentos, manipulam as nossas sensações para trazer o problema e vender a solução, né? Exato. É duvidar de tudo real, né? É duvidar de tudo, do tipo, o quanto tá custando a nossa liberdade. Porque, né, é isso, os nossos dados estão sendo explorados para melhorar a nossa experiência enquanto usuário, né? Ou para tornar a nossa cidade mais inteligente. Mas olha o custo disso, gente, vale a pena? Real vale a pena, sabe? Como que a gente vai se posicionar coletivamente quanto a isso? Eu entendo que o rolê da tecnologia digital, né, o ativismo da tecnologia digital, muitas vezes ele é inacessível porque é isso, não vai ter, tem nem 3G e tal, eu entendo tudo isso, mas a gente também precisa ocupar os espaços que produzem políticas públicas e que tomam decisão, inclusive sobre onde vai ter sinal, onde não vai ter sinal, entendeu? Existe um comitê gestor da internet, existe uma autoridade nacional de proteção de dados, existem todo um rolê da institucionalidade no nosso país que precisa ser permeado pelo debate de raça, de classe e de gênero. Total. E que não é feito. Porque é isso, a internet de qualidade vai ser pra quem? E aí a gente tem um trabalhador de plataforma, de aplicativo, que já é um cara que é precarizado, que já perdeu o direito, que já não é mais entendido como trabalhador, mas é que continua gerando riqueza pra dentro de plataforma. Entendeu? Todo esse rolê dos dados, a gente continua morrendo de fome, a gente continua morrendo de tiro. Eu entendo super e como pessoa negra, me posiciono na luta junto com todo mundo. Mas a gente vai ter de aprender também coisas novas ou linguagens novas do ativismo, porque se o capitalismo muda, as formas de opressão vão mudar e a gente também tem que se organizar para ficar atento quanto a isso, entendeu? Então, esse rolê do digital, do tech, ele tem que virar também pauta política, como o mandato está trazendo, e como você falou, até a Previdência ela foi digitalizada. Mano, quem é que vai ter acesso à Previdência? É gente idosa. Gente idosa sabe mexer no celular? Aí, pô, deixou uma política melhor, agora você consegue acessar pela internet. Pô, pra ter mais fraude, então, né? Sim. Como é que vai ser? Também teve um episódio que a gente fez com o pessoal da área de tecnologia da informação e o camarada até falou isso, o Jonas, lá do MLC. Ele estava falando também como são construídos esses aplicativos, né? Então, eles fazem a licitação, a empresa vem, faz e pronto. Tipo, entregou, acabou, não tem um acompanhamento. Aí tem vários erros, várias deficiências, assim, da parada que vai e acaba ficando e impacta no acesso, né? Porque tem vários serviços que eu mesmo já precisei do governo, assim, que era por aplicativo e não consegui utilizar. É governo digital, né? Nossa, tal, é tech, a base de dados, o gov.br, ele unifica várias bases de dados diferentes do governo, né? E aí, a partir disso, eu falei sobre seleção artificial das pessoas através dos dados, mas se você sabe quem são as pessoas, por exemplo, num acesso de saúde, né? Você sabe, por exemplo, qual é a população que precisa do remédio de hipertensão em determinada localidade. Aí você decide não comprar. Você vai promover um genocídio sem precisar dar um tiro mais, tá ligado? Exato. Tudo por conta de uma inteligência das nossas... como as nossas informações são utilizadas e são aplicadas, entendeu? Então, as coisas, as violências, elas se atualizam, né? Sim, nossa, lembra na pandemia que os caras que lançaram um aplicativo que induzia você a usar os remédios lá que o Bolsonaro falava que era eficaz contra a Covid? Enfim... A próprio acesso ao auxílio emergencial, cara. Sim. Foi devastador isso. Sabe, é isso. A gente tem dados do Comitê Gestor da Internet que mostram que as mulheres negras, por exemplo, né, foi ontem, né, dia 25, dia da mulher negra latino-caribenha, o acesso das mulheres negras é o pior acesso à internet que tem no Brasil. Tanto dos dispositivos, porque a gente sabe que tem uma diferença brutal entre você acessar a internet pelo celular e você ter acesso a um computador e uma internet de qualidade, e ao pacote de dados. Exato. E aí você tem toda uma política, né, de assistência social que é via digital,
para um público que precisa acessar, mas que não tem acesso. E em outros países do mundo já tem uma correlação direta entre o que a gente chama de identidade civil digital, né, que é esse gov.br, essa plataformização de serviços públicos, a morte direta de pessoas por fome. Ou a perda de direito de você registrar o seu filho. Porque se você não tem um registro, uma identidade civil digital, você não existe para o Estado. Se você não existe para o Estado, você também não vai ter direito de registrar o seu filho. Eu não tô falando de bagulho que é de outro mundo, não. É o Dumabil, no Quênia. E lá também os movimentos sociais estão se organizando para barrar determinados sistemas. Porque a facilidade que a gente ganha no acesso a serviços pelo celular, porque agora todo mundo tem um celular, não vale, porque viola os nossos direitos. Exato. Entendeu? E cidadania digital também faz parte da cidadania. A gente precisa debater isso, entendeu? Sim. E daí, já partindo pro encerramento, queria que vocês falassem assim, como que tá sendo a organização para tentar barrar esse processo e tal, né, do Tire o Meu Rosto da Sua Mira e outras iniciativas, assim, e como que o pessoal pode acessar, pode ajudar e pode somar vocês nessa luta? Cara, então, a Tire Meu Rosto da Sua Mira, ela é uma campanha aberta para todas as pessoas e organizações que quiserem colar, e é assim que o mandato fortalece a campanha, inclusive, que eu acho que é muito importante dizer que hoje a gente tem o objetivo de banir o reconhecimento facial. Exato. Como? A gente não sabe, a gente está descobrindo junto no processo. Tem as vias institucionais e a gente acessa as vias institucionais. A gente esteve na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente, né, dialoga com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tal, mas é um desafio, porque é isso, em cada município do Brasil vai ter uma desgraça dessa pra gente resolver. Exato. E aí, hoje, a campanha é esse lugar de encontro, de compartilhamento, né? Tanto de informação, de estratégia, de lamento também, que às vezes a gente perde muito. A gente tá tentando barrar o Smart Sampa já ter uma vida, e a gente ainda não conseguiu, mas a gente não desiste. Então, esse espaço de fortalecimento também. Então, a gente tem nosso site, né? Que é o www.tiremeurostodaSuaMira.org.br. Lá tem a nossa carta aberta, que explica por que a gente quer banir, baseado em quê, o que a gente espera do Estado. Todo mundo também pode assinar pelo site, e aí também vai passar a receber, né, o que a gente está fazendo. Então a gente tem uma newsletter, a gente tem os canais nas redes sociais para informar e conectar. Então lá a gente também recebe pedido de ajuda e pede ajuda também, como é que a gente se organiza e se junta. E acho que é isso, né? Hoje a campanha é uma campanha independente, porque entende que quem quiser colar, quem quiser somar, né, e entender a importância política desse momento, de estar junto nessa luta, é bem-vindo. E acho que é isso. Eu acho que também, além da campanha tá construindo com diferentes multiatores, né, para poder tentar barrar o processo, né, do que tem acontecido com a Smart Sampa e pelo país inteiro, eu acho que tem uma tarefa também muito importante nossa, acho que enquanto mandato, enquanto movimento negro, enquanto movimentos sociais, assim, de popularizar essa discussão. Eu acho que isso é, assim, a Ohana já agradeceu, mas queria agradecer vocês pelo espaço para a gente poder fazer essa discussão, mas dizer o quanto é importante que a gente consiga tornar essa discussão popular, né? Popular, para a gente consiga fazer com que as pessoas, que com outros grupos que normalmente não são observados como grupos tradicionais de organização política, possa chegar a essa discussão, que possa chegar nos nossos territórios, né? Nas periferias. Isso para a gente tem, assim, um papel, uma tarefa zero, assim. A gente fala isso nos cursinhos populares, a gente fala isso nos espaços em que a gente é convidado para estar, né, seja pela campanha, seja pelo mandato. A gente tem tentado fazer esse processo de deixar o debate cada vez mais público, porque, na verdade, o Estado que deveria estar fazendo um debate público sobre esse processo não tem feito. A gente conseguiu puxar algumas audiências públicas sobre o tema, que foi muito importante a ocupação para trazer essa discussão. No entanto, as instâncias públicas que realmente deveriam, que estão colocando isso como uma possibilidade de política pública, puxar esse diálogo de maneira popular para que as pessoas compreendam o que está acontecendo, não vai puxar. Então, isso vai ter que ser um movimento feito por quem acredita na luta, por quem realmente tem compromisso com a vida da população periférica, negra, LGBTQIAP+, aqui nesse país, pessoas com deficiência. Então, acho que é a gente que vai ter que fazer esse processo. Então, também tem sido, além desse trabalho
de fazer os processos institucionais, tentar esses métodos de barreiras institucionais também de educação popular, de trazer para os nossos territórios a importância de se aproximar desse debate, de reconhecer o que ele pode significar na nossa vida, né, e tentar ganhar as pessoas, né, porque como a gente sabe, o discurso da segurança ele é muito sedutor a partir de todos esses outros estímulos das redes sociais, das mídias, né, para que um espaço como esse, né, uma política como essa vai trazer essa falsa sensação que a gente precisa tanto de segurança pública. E aí tem sido esse trabalho também da gente de fazer um processo educador, de diálogo, de falar abertamente sobre esses temas, de trazer isso, seja nas redes sociais, mas em cada cantinho por onde a gente tem passado, esse compromisso de diálogo mesmo com a população, né, de tentar dialogar com outros movimentos sociais, que não necessariamente é o movimento negro, mas acho que os movimentos de moradia, que também tem um processo muito forte, né, de perseguição, né, com as torcidas organizadas, né, de dialogar com o máximo de agentes possíveis para que essa discussão se popularize e a gente, pela população, pela mobilização social, né, consiga entender que este vai ser uma questão coletiva, ela não é específica, né, de quem está vadiando na rua, mas é uma questão que afeta a vida de milhares de pessoas. E se a gente tem um processo gigantesco de encarceramento em massa, de morte sistemática, né, por via do Estado, da população negra, da população periférica, a gente sabe que processos como esse vão se aprofundar com essa tecnologia implementada. E o impacto é direto, né? Eu tava lembrando de um ponto que você falou bem no comecinho da sua fala, que você foi uma criança de projeto social. Sim. Né? E eu falo isso em outros momentos também, que a gente cresce, a gente escuta, não, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo direitinho, que a sua vida vai caminhar, a sua vida vai ser boa. E aí cresce nos projetos sociais, estuda, se forma numa faculdade, alcança um mandato político, que é uma coisa super difícil pra gente que vem da periferia conseguir, e tudo isso sem o amparo necessário que o Estado deveria estar dando, né? As condições mínimas ali, básicas, pra gente poder viver. E aí, quando chega no ápice, assim, do que seria uma vida comum, né? Uma vida certinha, regrada, lidando com o Estado querendo encarcerar, querendo prender por vadiagem, incriminar ou usar os dados de uma forma totalmente desconhecida. E antes da gente encerrar, eu queria que você falasse que a gente rolou uma chamada, né, pra marcar isso aqui. E aí a O'Hara me contou uns casos assim, pode ser de forma breve, só pra gente ter noção de quanto que isso tá presente na nossa vida. Sim. E que é uma roleta russa, assim, ó. Que pode ser rolando, você amanhã, pode ser eu daqui 2 dias. Sim. E como isso já tá rolando. Total. Bom, vou trazer aqui alguns dados de parceiros, né, da campanha, de pesquisadores, né. Tem uma pesquisa do SESEC que mostra, por exemplo, em parceria foi publicitada até pelo Intercept, que 90,5% das pessoas presas com reconhecimento facial no Brasil são negras. Tem um relatório chamado Um Rio de Olhos Seletivos, né, que investigou uma operação policial no Maracanã durante uma operação de jogo. 11 pessoas foram detidas, 7 não tinham qualquer envolvimento com a polícia. Não sei se vale, né, tentar a sorte. Em 2019, uma senhora que estava trabalhando com essas plaquinhas, sabe, de compro e vendo ouro e tal, sentada na calçada de Copacabana, área nobre do Rio de Janeiro, foi levada presa, né, porque foi identificada como uma suspeita que tinha um mandado de prisão em aberto. A mulher que tinha esse mandado de prisão em aberto já estava presa e ainda assim essa senhora permaneceu presa. Um pedreiro do Piauí que estava trabalhando, levantando um muro de seu vizinho, né, foi preso, acusado de fraudar cartão de crédito no Distrito Federal. Se não me engano, acho que era esse o crime. Ele foi levado para o Distrito Federal e aí tem matéria até do portal do R7, vai ser uma das melhores matérias, porque inclusive tem a foto do cara do mandato, que estava com o mandado de prisão, e ele. E claramente não são a mesma pessoa, mas aí tem um score ali do quanto que você se parece. Ele foi levado para o Distrito Federal, foi preso. Quando se verificou que ele não era, né, a pessoa que estava sendo procurada, e ele voltou para casa, ele não conseguiu mais emprego porque os vizinhos deles achavam que ele era bandido, tinha algum envolvimento com tráfico. Então, assim, quem não deve não teme, não é assim, galera. Não é desse jeito, e a gente já tem vários casos para provar que essa tecnologia vai salgar demais a nossa vida. Não dá para pagar para ver.
Exato. Ainda mais pra gente que tá no ramo da esquerda, falando sobre assuntos tão delicados, buscando manter uma militância orgânica, né? Uma militância política ativa, que atue para mudar, de fato, a vida do trabalhador, né? Lutando pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, pelo emprego, por empregos bons de qualidade, tentando barrar a uberização do trabalho. Então, são questões que a gente não está isento também, né? A questão das torcidas também. Nós viramos alvo, né? Porque a gente está aqui criando um discurso, criando uma alternativa via do Estado. E você acha que não estão sabendo o que a gente está fazendo? Nossa, com ou quem a gente é, ou o que a gente defende, ou como que a gente está tentando organizar o nosso movimento para lembrar as pessoas que o poder vem do povo. Poder vem do povo. Tem plataforma, mas a gente tem a rua. Exato. Tem a nossa coletividade, tem a nossa solidariedade. E é isso que a gente precisa fortalecer. Sim. Não esquecer disso. As plataformas são importantes porque isso está oportunizando esse encontro. A gente pode se falar, a gente pode se conectar, mas é para criar o ideal de bem-estar e de povo e de coletividade que a gente quer. Isso a gente não pode perder de vista, entendeu? A gente não pode desistir. Por isso que, assim, por mais que esse rolê seja o bagulho Black Mirror pesadão, mas eu fico muito feliz, porque ele me deu companheiros e camaradas como a Débora, como o Mandato, como minha amiga Lídia. Um beijo, Lídia. E por último, eu queria mandar um beijo pro meu filho. Beijo, Yas, que a mamãe tá na luta, porque é isso, cara. Só a luta muda a vida. E é pra frente que a gente vai. Com certeza. A gente não pode esquecer que esse país tem um histórico de assassinar defensores e defensoras de direitos humanos, militantes de esquerda, né? Isso não foi um processo que se alocou na ditadura, com os abolicionistas. Não, isso está acontecendo agora, gente. E continua acontecendo. Então, acho que é muito importante também que a gente consiga criar esses espaços de conexão e desse lugar de segurança coletiva mesmo. Então, acho que falar sobre esse tema também, publicizar esse tema, nos ajuda a criar essa rede mais ampliada de quem está discutindo e defendendo que o perfilamento ele precisa cair, assim, né? A gente não está falando sobre, olha, essa tecnologia ela pode ser aprimorada e melhorada. Não, isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Ele não deve acontecer, isso não pode ser empregado jamais como uma política pública, porque a gente já sabe, né? Todos os indícios apontam que isso é o pior que a gente vai ter. Então, que bom que a gente se encontra para poder construir esse espaço coletivo, né, e ampliar a luta, mas pra gente tem uma tarefa assim, muito árdua de conseguir ganhar cada vez mais pessoas para dizer que isso é ruim, né, e falar sobre as consequências que isso tem sobre a nossa vida. É isso. Não fique paranoico sozinho, venha ser revolucionário com a gente. Exato. Smart Sampa não. É isso, queria agradecer demais a presença de vocês, foi da hora, um papo bem esclarecedor. A gente já sabia algumas coisas, né, sobre essa discussão, já teve uns episódios que rumaram mais ou menos para esse sentido, mas não tinha noção do estrago que era esse Smart Sampa, assim. Então acho ele um episódio bem didático, assim, bem importante pra gente, pra nossa audiência. E aproveitar para lembrar vocês, ajudem a gente aí, ó, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando. Se você gosta do nosso trabalho, quebra essa aí pra gente. E se não gosta, faz igual. Tem o pessoal da direita que vai direto comentar lá no Instagram. Sempre fala, não, continua, gente. Continua, comenta mais. Já se inscreve aí pra não perder os lançamentos e perrecar a gente nos comentários. É isso. Valeu, brigadão e Obrigada, que a gente consiga avançar nessa luta. É nóis. Obrigado a vocês, gente. De boa, valeu pessoal, até o próximo.